É impressionante como o Palmeiras ele se tornou um time sem personalidade para os jogos grandes, né, cara? É impressionante. Acabou lá em Itaquera, o Palmeiras está derrotado, perdeu o jogo por 1-0 para o Corinthians na Copa do Brasil. E é impressionante como o Palmeiras ele não consegue mais jogar jogos grandes, né? É impressionante. E, obviamente, né? É impressionante como vem se tornando um freguesão do Corinthians nos últimos tempos, né? Sabe o Kiko no Chaves? Mamãe querida. O Palmeiras virou a mamãe querida do Corinthians. É a mamãe querida. O Corinthians está em crise? Não tem problema, chama o Palmeiras. Tá caindo para a Série B? Tá quase sendo rebaixado, igual no final do ano passado? Não tem problema, chama o Palmeiras. Tá precisando ganhar um campeonato? Chama o Palmeiras. Tá precisando se classificar, sair de uma crise? Chama o Palmeiras. É impressionante o que o Palmeiras vem fazendo jogando contra o Corinthians. É impressionante, cara. Foi prejudicado hoje pela arbitragem? Beleza, foi. Já vou falar sobre isso. Foi prejudicado. Para mim foi ridículo, sim, o gol que foi anulado do Palmeiras. Mas, gente, isso não anula o desempenho. Por isso que eu falei para vocês, não se iludam com vitóriazinha mentirosa em cima do Fluminense, em cima de um Fluminense que tá mal, que não tá ganhando de ninguém. Um jogo ali mentiroso, onde o Fluminense deu os gols para o Palmeiras. Não se engane numa vitória também contra o Atlético Mineiro mal, que não tá indo bem, que não tá ganhando de ninguém, que depende de um jogador lá só, que é o Hulk. Um Atlético Mineiro que não tá nem pagando os jogadores lá, os caras estão com problema de pagamento. Não se engane, ou contra um Grêmio fraco também, um time do Grêmio fraco. Não se engane com essas vitórias. Eu falei para vocês nos últimos vídeos, porque o jogo grande, o jogo que precisava ganhar era esse. Esse era o jogo grande. Esse era o jogo que precisava ganhar. Esse era o jogo que você tinha que chegar lá e ter a postura. Mas, sabe qual que é a diferença do Palmeiras e do Corinthians? A diferença, cara, é que o Corinthians, mesmo numa crise lá sem precedentes, o clube praticamente falido, sem presidente, com problema no campo e extracampo. Hoje saiu uma notícia até falando que o prêmio da Copa do Brasil deles foi bloqueado por conta de dívida. Só que mesmo os caras ali, o clube com todos esses problemas, os jogadores lá, eles entendem o que é Palmeiras e Corinthians. Chega no Palmeiras e Corinthians, mesmo eles fazendo um jogo mal, como eles fizeram hoje, que eles nem jogaram para ganhar o jogo, mas eles entendem a importância do clássico, a importância do jogo. Eles chegam lá e vencem o jogo. Não tem aquela velha frase? O clássico você não se joga, você ganha? Então é exatamente isso. O Corinthians ele não joga o Palmeiras e Corinthians, ele ganha. Entendeu? Então, olha o que está acontecendo com o Palmeiras nos jogos contra o Corinthians. Ele salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, né? O Corinthians, depois da vitória contra o Palmeiras, para quem não se lembra, que ele deu a arrancada. Fugiu do rebaixamento e até conseguiu vaga na pré-Libertadores, um time que passou o campeonato inteiro praticamente beirando a zona de rebaixamento, até algumas rodadas na zona de rebaixamento, ganhou do Palmeiras, ganhou confiança depois disso e deu uma arrancada, escapou do rebaixamento e ainda foi para a pré-Libertadores. Aí nesse ano saiu da fila de 6 anos sem títulos em cima da mamãe querida, Alviverde, né? A mamãe querida, e agora já ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil, ou seja, já está meio caminho andado, já está 50% praticamente classificado para a próxima fase. Então assim, aí eu falo pra vocês, vai lá gente de novo, né? O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, o corredor verde. Aí eu falo pra vocês, gente, qual que é a perspectiva, qual que é a confiança que esse time do Palmeiras passa, que vai voltar no Allianz Parque e reverter? Qual é a perspectiva que passa pra gente? Qual foi a última vez que o Palmeiras ele perdeu fora, voltou pro Allianz e reverteu? O Palmeiras não reverte nada. Ele já não tá revertendo nada. Qual foi o mata-mata que o Palmeiras perdeu e reverteu? A última vez que isso aconteceu foi com o Santos, se não me engano, lá no Paulista do ano passado. O Campeonato Paulista, tá? Campeonato Paulista, porque em Libertadores, em Copa do Brasil, o Palmeiras não reverte nada. Ele volta pro Allianz Parque sempre para ser eliminado. Eliminado em Copa do Brasil para São Paulo em 22, entendeu? Para São Paulo em 23 e para Flamengo em 24. Eliminado de Libertadores para Atlético Paranaense em 22, para Boca Juniors em 23 e para Botafogo em 24.
Entendeu? Então, é só vocês olharem, o Palmeiras ele só volta pro Allianz para ser eliminado. Ele não ganha fora para voltar pro Allianz e ser eliminado. Aí qual que é a confiança que esses caras vão passar, que vão chegar lá e vão reverter? E outra coisa, tá? Tem que fazer 2 gols de diferença, tá? Só pra te deixar ciente disso. Tem que fazer 2 gols. Se ganhar o jogo de 1-0, 2-1, alguma coisa do tipo, vai pra pênaltis. Aí eu falo pra você, o Palmeiras disputando pênalti é uma piada, né? É só rindo, né? O Palmeiras vai disputar pênaltis para se classificar só rindo, né? Quando que o Palmeiras se classifica de alguma coisa disputando pênaltis? O Palmeiras perde tudo. Ele é horroroso disputando pênaltis. O Palmeiras perde absolutamente tudo em disputa de pênaltis. Você acha que o Everton ele vai ser confiável? Por mais que ele foi bem hoje, tá? Para mim foi o melhor do Palmeiras. Já vou falar sobre isso. Pegou o pênalti hoje, fez uma outra defesa difícil. Mas numa disputa de pênaltis, quem que é mais confiável? O Hugo, que pegou um pênalti decisivo lá do Rafael Veiga, ou o Everton? Então, assim, independente do Hugo e do Everton, você depende dos batedores também. Essa que é a realidade. O que o Palmeiras ganha disputando pênaltis? Aí o Palmeiras precisa fazer 2 gols de diferença, certo? Para ele poder se classificar. Ele não pode ganhar apenas de 1 gol de diferença, ele tem que fazer 2, certo? Então assim, ele tem que fazer 2-0, 3-1 para poder passar. Aí eu falo para você, o Palmeiras é um time que tem uma dificuldade absurda para criar e para fazer gol, absurda. É um time que faz poucos gols. Então você tá vendo o que eu tô te falando? Você tem que voltar para um Allianz Parque que você não reverte placar contra ninguém há muito tempo, com essa postura sem personalidade nenhuma que esses jogadores têm para jogar Palmeiras e Corinthians, sem personalidade nenhuma, eles jogam Palmeiras e Corinthians como se fosse só mais um jogo, e você tem que fazer 2 gols para poder se classificar. Um time que tem dificuldade absurda de fazer gol, de criar. É um time que depende de chutão e cruzamento na área. Cara, é complicadíssimo. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. O Corinthians, mesmo sem presidente, mesmo em crise, mesmo com os problemas todos deles lá, o clube numa crise sem precedentes, praticamente falido, eles chegam pra jogar contra o Palmeiras e ganham o jogo. Acabou. Chegou contra o Palmeiras, chegou pra enfrentar a mamãe querida, eles ganham o jogo. Entendeu? Quando chega a mamãe querida, porque o Palmeiras é a mamãe querida, eles ganham o jogo. Eles entendem a importância do jogo. Essa que é a realidade. Pra mim, o melhor do Palmeiras hoje foi o Everton. Eu dou o prêmio Ademir da Guia no final do vídeo, já vou dar agora. Só que hoje não vai ser o prêmio Ademir da Guia, vai ser o prêmio São Marcos, né? Porque o Everton foi muito bem. Pra mim, ele foi o melhor do Palmeiras, porque ele defendeu um pênalti, foi muito bem. Pegou muito bem o pênalti do Yuri Alberto e fez uma outra defesa difícil de uma bola fora da área, que poderia ser um gol também, ali do Corinthians. Pra mim, o Everton foi bem. Mas, gente, tirando o Everton, você tem um Vitor Roque ali, cara, que recebeu uma bola muito boa do Maurício, ele recebeu um passe muito bom, chutou a bola pra fora. Sabe, é impressionante, gente. Chutou a bola pra fora. Olha o nosso time de 500 milhões de contratações. Um time com 500 milhões de contratações que não consegue ganhar um jogo grande, que não consegue ganhar um jogo decisivo. E chutou a bola pra fora. O Facundo, um jogador totalmente sem personalidade, mesmo jogando na posição dele, deu uma melhorada, mas é um jogador sem personalidade, totalmente sem personalidade. Então, assim, o que o Palmeiras ele criou hoje? O que ele criou ali pra ele ganhar o jogo? Basicamente foi a bola do Giai, aquela bola do Giai no primeiro tempo que o cara do Corinthians tirou na linha, beleza, e aquela bola ali do Sousa no segundo tempo que passou perto da trave. Mas qual foi a grande defesa do Hugo? Que defesa difícil que o Hugo fez? Não teve, cara, não teve. O Palmeiras ficou ali com aquele joguinho dele, que eu já comento no canal aqui, que foi o joguinho que ele fez contra o Fluminense, o joguinho que ele fez contra o Atlético Mineiro, que eu venho falando pra vocês aqui, pra vocês não se iludirem, porque quando chegar o jogo grande vai faltar mais futebol. E é o que eu falei pra vocês, ganhando do Fluminense na falha, com o Fluminense entregando. É isso, hoje o Corinthians não entregou. Basicamente foi isso, porque quando chegar o jogo grande, o jogo decisivo, os times vão dar a vida. É isso que eu falei. Você não vai ganhar o jogo na aleatoriedade desse jeito. É o que eu falei pra vocês. E aí foi o que aconteceu hoje. Foi o que aconteceu hoje. O Corinthians fez um jogo fraco, nem jogou pra ganhar, mas teve a competência e a postura de conseguir ganhar o jogo, de fazer a parte dele. Já tá meio caminho andado. Agora é só eles empatarem ali no segundo jogo que já era. E eu vou falar pra vocês, se o Palmeiras ele for eliminado agora pro Corinthians dentro do Allianz Parque, já perdendo o Paulista pra eles,
alguns meses atrás, pra mim acabou o ano. Pra mim isso vai ser uma catástrofe, vai ser basicamente um ano melancólico. Vai ser um final de trabalho realmente melancólico do Abel Ferreira, de verdade, e vai ser muito complicado, talvez, pra mim, esse elenco, ele se recuperar disso. Pra mim vai ser muito complicado, a torcida vai começar a pegar muito no pé, vai ficar muito insustentável pra muitos jogadores ali, pro próprio Abel, porque a torcida não vai aguentar ver uma situação como essa. Só se eles ganharem depois a final da Libertadores do Flamengo ganhando de 4-0. A única forma de limpar a mancha que vai ser uma coisa como essa, você perder um Paulista e depois uma eliminação inédita de Copa do Brasil, é você chegar na final da Libertadores e ganhar de um Flamengo de 4-0. Só se for isso, entendeu? Só se for isso. Porque senão, cara, vai ser realmente um ano melancólico, e 2025 já vem sendo um ano melancólico, né? E é o que eu falei pra vocês, os jogos grandes não dá. Os jogos grandes... Chegou o jogo grande, os caras entregam. Chegou o jogo grande, os caras pipocam. Esse time não produz nada. Contra o Flamengo, perdeu. Contra o Cruzeiro, perdeu. Perdeu a final do Paulista. Foi muito mal na Copa do Mundo de Clubes. Não ganhou de nenhum clube europeu. Entendeu? Fez um jogo ridículo contra o Chelsea. E agora já perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil. É o que eu falei pra vocês. Eu não me iludia com aquelas vitóriazinhas em Fluminense, Grêmio. Eu não me iludia, porque eu sabia que na hora que chegasse o jogo grande, esses caras iam entregar, ia faltar futebol, porque o trabalho do técnico, a gente tem um técnico que tá num fim de ciclo, que tá num final ali de trabalho totalmente desgastado, entendeu? E você tem muitos jogadores ali que foram pagos por valores altos, compraram jogadores caros, jogadores comuns, supervalorizados e caros e que não produzem. Jogadores ali que... Sabe, jogadores sem personalidade, jogadores que são contratações que nem tem sentido. E aí você fica com esse time. Você fica com um time onde você não consegue ter superioridade. Agora falando um pouco aqui rápido do negócio da arbitragem, ali do VAR, realmente o Palmeiras, ao meu ver, ele foi sim prejudicado. Pra mim foi uma anulação de gol bizarro. Mas, gente, é o que eu falo, a arbitragem no Brasil, ela é ridícula, a arbitragem no Brasil é ruim, entendeu? Às vezes vai ter um jogo que o Palmeiras vai se beneficiar, vai ter um jogo que a gente não vai ser beneficiado, é assim, vai ter jogo que a gente vai se beneficiar, vai ter jogo que não, a arbitragem no Brasil é ruim, entendeu? Esses caras do VAR, eles marcam o que eles querem, entendeu? Não tem critério, a mesma ideia, o mesmo suposto critério que eles usaram hoje para anular o gol do Palmeiras, em outros jogos, às vezes o árbitro dá o gol. Então não tem critério, entendeu? Não dá para ficar se baseando em arbitragem, entendeu? Se a gente for ficar se baseando em arbitragem, que a gente tá ferrado. Não dá para ficar se baseando em arbitragem, porque não tem critério, eles marcam o que eles querem marcar. Essa que é a realidade, eles marcam o que eles estão a fim de marcar. E é assim, entendeu? Mas o Palmeiras não deixou de ganhar o jogo hoje por conta desse gol anulado, gente. Não se engana. Não é por conta desse gol aí que eles anularam aí, entendeu? Um gol ali que o Palmeiras achou quando já estava perdendo o jogo, inclusive, quando já estava atrás do placar. E o que acontece ali é desempenho, é o que esse time não joga, entendeu? É o que esse time deixa de jogar. É um trabalho já desgastado do técnico, um monte de jogador ali sem personalidade e que não entende o que é um Palmeiras e Corinthians. E aí você pega um Corinthians em crise, que não ganha de ninguém, que até a semana passada lá estava tomando um pau do São Paulo, uma pancada do São Paulo lá no Morumbi, um Corinthians mal, numa crise tanto dentro de campo quanto fora de campo, o trabalho do Dorival sendo totalmente questionado, a galera já pipocando notícias e especulações que ele poderia ser mandado embora, ser demitido, mas eles vão lá e ganham do Palmeiras, cara, porque quando chega a mamãe querida, entendeu? A mamãe querida ajuda o seu filhinho querido, né? A mamãe. Então é isso, cara, é isso, gente. O Palmeiras agora, acho que ele vai voltar na quarta-feira, né, pra enfrentar o Corinthians no jogo de volta, e eu tô totalmente agora sem saber nem o que eu penso. Eu não sei nem o que eu penso, eu acho que eu vou fazer ainda mais um vídeo amanhã pra vocês, pra gente comentar um pouco desse Palmeiras e Corinthians aí, mas eu não sei nem o que eu penso, sinceramente, porque é um time hoje, o Palmeiras de 2025, ou até se você pegar 2024, é um time hoje sem personalidade, é um time onde os caras estão se tornando fregueses do Corinthians, onde eles não entendem a importância desse jogo, entendeu? Todas as vezes que chegam pra enfrentar o Corinthians nos jogos grandes, eles entregam, só ganharam agora aí, pegando o Corinthians de ressaca. Pegou um Corinthians de ressaca do título do Paulista e acabou ganhando lá na Arena Barueri. Foi isso, gente. Nem se engana não com aquela vitória, viu?
Uma vitória ali com o Corinthians de ressaca. Agora era o jogo grande. Esse era o jogo que tinha que ganhar. E então é isso, já perdeu a final do Paulista pra eles, já perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil, agora vai ter que reverter no Allianz, que não reverte há muito tempo, tendo que fazer 2 gols, porque se for pros pênaltis, também não passa confiança nenhuma, porque é um time que perde tudo, absolutamente tudo, que disputa em pênaltis. É isso, entendeu? Basicamente é isso, como eu tô falando pra vocês, não se enganem, não se enganem, tá? Não fica achando que, mas a gente não sei o que da arbitragem, mas do gol anulado. Cara, o Palmeiras não jogou pra ganhar, o Corinthians também não jogou. Ponto, mas ele teve eficiência de matar o jogo. Clássico você não ganha. Quer dizer, clássico você não joga, você ganha. Ele teve a competência de matar o jogo. Ponto. Independente. E coisa que o Palmeiras não tem. E sempre entrega todas as vezes pro Corinthians. Entendeu? E agora é isso. Agora eu espero que eu esteja errado, eu espero que aconteça uma exceção à regra e que esses jogadores, esse monte de jogador ali sem personalidade e esse treinador, eles consigam fazer alguma coisa. Eu espero que eles consigam produzir alguma coisa e talvez pelo menos se classificar nessa Copa do Brasil para não manchar mais ainda a temporada como já está sendo manchada, perdendo a final do Paulista e fazendo essa campanha ruim na Copa do Mundo. Eu espero que eu esteja errado e que eles consigam fazer alguma coisa para reverter isso aí no próximo jogo, porque para mim vai ser melancólico se isso não acontecer, entendeu? Ainda não tá tudo perdido, mas olha, não me passa nenhuma confiança o que o Palmeiras está jogando de verdade. Por isso que eu falei para vocês não se iludirem com os últimos jogos. Eu falei para vocês aqui no canal. Está se provando o que eu falei. Porque quando chegasse o jogo grande, vai faltar futebol. Quando chegasse o jogo decisivo, você não vai ganhar na aleatoriedade. Você vai ter que jogar futebol mais do que estavam jogando. E tá aí o que eu falei. Gente, é complicado, tá complicado ver Palmeiras e Corinthians, viu? Tá complicado ver como o Palmeiras se tornou um time sem personalidade para enfrentar o Corinthians, um time que entrega pro Corinthians desse jeito. Tá inacreditável ver uma coisa como essa. Aqueles últimos anos de Era Abel, que o Palmeiras teve essa superioridade sobre o Corinthians, gente, acabou. Isso, infelizmente, acabou. É complicado. Eu vou voltar aqui talvez amanhã, vou fazer mais uns vídeos pra gente comentar um pouco sobre isso. Não quero deixar um vídeo muito grande, né? Esse já é o segundo vídeo que eu gravo, o outro ficou muito grande. Não quero deixar um vídeo tão gigantesco assim, mas eu quero comentar mais coisas aqui com vocês desse jogo. Mas assim, uma derrota ridícula, absolutamente ridícula do Palmeiras, perder para um Corinthians numa crise como essa. Eles vão lá, mesmo com todos os problemas, e ganham do Palmeiras. Um time que contratou no valor de 500 milhões de contratação, mais ou menos, né? É impressionante. É complicado, cara. Inacreditável. Bom, se você tá chegando aí, se inscreve, deixa o like, comenta o que você achou aí no vídeo dessa derrota ridícula do Palmeiras hoje pro Corinthians e avante palestra.